Abram, por favor, queridos, a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios. Está marcado na Bíblia de vocês já, todo sábado, e está só no começo. 1 Coríntios, capítulo 3. Finalmente chegamos ao capítulo 3. Estamos avançando. Estamos no capítulo 3. E vamos considerar hoje os versos de 1 a 4 do capítulo 3. Só um minutinho. Vocês já observaram que conforme envelhecemos e amadurecemos, nossa forma de admirar, gostar de pessoas e coisas tende a mudar muito. E isso é muito bom. Eu vou exemplificar. Quando eu tinha 9 anos, eu passava... Quem tem mais de 35 anos, levanta a mão aí, por favor. Alguns. Mas pelo perfil ali, eu acho que só quem pode me acompanhar é o Daniel, aqui no que eu vou falar. Alguns, nessa época, sabe que passava no SBT pela manhã Dragon Ball. Dragon Ballzinho, não é esse Dragon Ball adulto, era o Dragon Ball das crianças. Via, Daniel? Tu já é dessa época? Não, não é dessa época. E para mim era incrível. Eu achava aquele momento o mais extraordinário da minha semana. Eu aguardava ansiosamente. Não tinha TV a cabo naquela época, se você não sabe. Nem internet, nem nada disso. Você tinha que ver televisão. E aí, eu aguardava ansiosamente, porque sábado pela manhã passava Dragon Ball. E olha que o SBT era tudo bagunçado. Passava episódio 1, depois passava episódio 10, depois... Não sei quem é que organizava aquilo. Mas mesmo assim, com essa bagunça toda, era para mim impressionante. E aquele era, pasmem, apesar do ridículo, hoje eu sei, o momento mais importante da semana para mim. Depois eu envelheci um pouco. Melhorei, já com 12 anos melhorei, mas melhorei pouca coisa. Eu comecei a ler a revista do Homem-Aranha. E eu achei o Homem-Aranha sensacional. Só que a minha forma de admirar era muito estranha. Eu queria crescer, naquela época, com 12 anos, eu queria, por força da minha vontade, crescer apenas até 1,75 m. Porque eu tinha lido que o Homem-Aranha tinha 1,75 m e eu não queria ser maior do que o Homem-Aranha. Não deu certo. Eu devo ter uns 78, 79 por aí. Também, nessa mesma época, eu queria casar com alguém que fosse chamada Mary Jane. Vocês nunca fizeram isso, né? Tá bom. E pior, se eu via uma aranha, eu fazia de tudo para ela me picar. Eu via uma aranha, eu botava meu braço perto, assim. Era ridículo, tudo bem. Eu estou falando sobre amadurecimento. Com 17 anos a coisa já mudou um pouco, graças a Deus. E aconteceu algo muito importante quando eu tinha 17 anos, para mim na época, que mudou a forma e o que eu admirava. Eu vivia a Copa do Mundo de 2002. Para quem não sabe, a Copa do Mundo de 2002, o Brasil ganhou e foi no Japão e Coreia. E a Copa era... Todos os jogos, tinha jogo, eu me lembro até hoje, tinha jogo 1h da manhã, tinha jogo 3h da manhã e tinha jogo 5h da manhã. E eu assisti praticamente 100% dos jogos da Copa do Mundo de 2002. E foi incrível. Uma seleção brasileira desacreditada, Ronaldo Fenômeno vindo de uma lesão que arrebentou o joelho dele, o osso ficou para fora. E mesmo assim, ele fez 8 gols na Copa, sendo 2 na final, e o Brasil foi campeão. Que extraordinário para um adolescente ver isso. E para mim, vocês devem imaginar quem eu passei a admirar a partir daí. O Ronaldo Fenômeno. Mas agora era diferente. Eu já estava mais maduro, pouca coisa, mas já estava. Já era crente também nessa época. E eu tinha muita admiração pelo futebol do Ronaldo, porém era uma admiração e um gostar muito mais comedido.
eu gostava, eu torcia. O time que ele fosse jogar, ele veio jogar no... Eu não sou corintiano, mas quando ele jogou no Corinthians, eu torcia para o Corinthians. O time que ele jogava, eu torcia para ele. Mas diferente dos tempos anteriores, como no caso do Homem-Aranha, eu não queria ser como o Ronaldo. Porque a vida dele, eu já tinha alguma noção melhor, e a vida dele não refletia um bom caráter moral. Então eu admirava o futebol, mas já não admirava tanto o homem. Hoje, com 37 anos de idade, casado há 8 anos e com uma filha de 1 ano, creio que amadureci bastante nessa área. Eu tendo a admirar pessoas que eu conheço. Por exemplo, vou citar aqui, ainda bem que ele não está aqui, senão eu ia dizer que eu estava, não vou usar a expressão, acho que eu estava puxando a cordinha para o lado dele, mas eu admiro muito o nosso querido pastor Raik, especialmente por um ponto. Por vários pontos eu admiro ele, mas tem um ponto que eu admiro muito ele. Ele é um homem que deseja ardentemente ser santo. Note que eu não estou dizendo que eu admiro ele porque ele é o homem mais santo que eu conheço. Não, não é por isso. Mas eu admiro porque é o homem que eu conheço que mais deseja ser santo. Assim como também, atualmente, admiro bons autores que eu consigo conhecer a vida e o material produzido. Gosto muito de Riley, Piper, C.S. Lewis, Machado de Assis, Dostoiévski. Nem todos a vida é tão boa assim, mas a literatura é muito boa, é o que tem mais me cativado atualmente. É claro que acima de todos esses, hoje em dia, eu admiro os personagens bíblicos, as pessoas, alguns, todos de forma geral, mas alguns especialmente, como o apóstolo Paulo, o autor de 1 Coríntios. Tanto é que, para quem não sabe, o nome da minha filha Paola é em homenagem ao apóstolo Paulo. Na igreja do Senhor Jesus, assim como eu errei muito na minha vida, a forma errada de admirar homens ou qualquer coisa sempre vai revelar grande maturidade. É o que o Paulo vai ensinar nesse texto. Enfim, vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos revela, por meio dela, onde precisamos amadurecer, uma forma de avançarmos na nossa caminhada cristã, Pai. É isso que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Temos visto insistentemente que a igreja de Corinto, e todo mundo acho que sabe disso, era uma igreja mundana, envolvida a imoralidade do mundo ao redor, a forma de pensar grega, a forma individualista de pensar e, consequentemente, dividida. Só que Paulo escreve esta carta, esta longa carta que estamos considerando, com o intuito de exortar, de incentivar, de comandar que aquela igreja estivesse unida ao invés de dividida. É o que ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, que vocês estejam unidos num só pensamento, num só parecer. O fundamento que tinha por trás, que havia por trás desta união que Paulo exortava a igreja a ter, era porque todos foram salvos pelo evangelho da cruz. A cruz de Cristo, aquilo que é loucura para os ímpios, mas para o povo de Deus, para os eleitos, era poder de Deus e sabedoria de Deus para a salvação. Quando consideramos, já se aproximando do contexto que nós estamos,
a partir do verso 9 do capítulo 2, Paulo mostrou que este conhecimento que fundamentava a união da igreja, o mistério do evangelho que antes era oculto e agora é revelado, nada mais é do que o evangelho da cruz de Cristo, é impossível de ser alcançado por meio das capacidades humanas. É impossível se pegar, se alcançar o mistério se Deus não revelar para nós. Mas, aos destinatários de Paulo, a igreja de Corinto, Paulo diz que este mistério foi revelado por meio do Espírito Santo, como vimos quando consideramos os versos 12 e 13 do capítulo 2. Na última mensagem, sábado passado, no final do capítulo 2, quando consideramos os versos 14 a 16, Paulo apresentou um grande contraste entre os que não têm o Espírito e quem são esses que não têm o Espírito? Nós vimos aqui os descrentes. E o que os descrentes, por não terem o Espírito, são incapazes de fazer? O texto diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que eles não podem discernir, ou seja, compreender as coisas espirituais. Os descrentes não podem compreender as coisas espirituais. E Paulo, o contraste é com outro grupo de pessoas, os que têm o Espírito. E o que eles podem fazer? Paulo diz que aqueles que têm o Espírito podem discernir todas as coisas. Concluindo, no verso 16, que este último grupo, os que têm o Espírito, os convertidos, têm a mente do Senhor. Hoje, vamos ver como, mesmo sendo espirituais e convertidos, aqueles destinatários em Corinto ainda eram muito imaturos, conforme revelava o próprio comportamento deles. Então vamos lá. Primeiro ponto. Como crianças imaturas. E eu vou ler novamente o capítulo 1 e 2. Se tem uma observação aqui que eu acho maravilhoso. Não para minha honra, longe disso. É quando eu digo assim, primeiro ponto, aí eu leio, aí eu vejo alguns se abaixando para anotar. Isto mostra um comportamento desejável na Escritura. Igual os bereanos, que olhavam para o que Paulo dizia, e tudo que Paulo dizia, eles iam checar. Não, quero ver se é assim mesmo. Então, se você ainda não faz, se você faz, que Deus lhe abençoe e continue incentivando. Se você não faz, é um bom hábito a se adotar. Então vamos lá. Primeiro ponto, como crianças imaturas. Isso foi um parêntese, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, vou ler os versos 1 e 2 novamente. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Vamos lá entender um pouquinho o que Paulo está dizendo aqui. Neste parágrafo, que inicia o capítulo 3, Paulo faz uma transição de argumentos. Presta atenção, há uma mudança aqui no assunto que Paulo está tratando. No capítulo 2, Paulo tratou sobre a natureza do Evangelho da cruz, do Evangelho de Cristo, o mistério que outrora oculto e que agora foi revelado, e como é possível conhecer esse mistério por meio exclusivamente do agir do Espírito Santo. Só que agora Paulo retorna a um assunto que ele já tinha tratado anteriormente, introduzido anteriormente, que é a questão de divisões, de grupinhos que se formavam uns contra os outros na igreja de Corinto. Veja que Paulo, um escritor ousado, inteligente, muito capacitado, ele usa palavras que às vezes você precisa refletir um pouco para compreender. E inclusive, ele usa elementos do argumento anterior, quando ele está revelando sobre o Evangelho, para ensinar sobre o comportamento entre os espirituais em Corinto. Porque quando Paulo diz assim, irmão, não lhes pude falar como a espirituais, você pode interpretar que há uma contradição em Paulo. Ele diz que aos irmãos em Corinto foi revelada a verdade do Evangelho. E eles podem discernir todas as coisas. E agora, poucos versículos depois, ele diz que não pode falar com ele como
a espirituais. Aqui, vamos tentar compreender melhor esse texto. Paulo usa uma abordagem pastoral, que revela um cuidado amoroso. Ele chama os destinatários de irmãos. E Paulo, eu acho que um pouco diferente de João, quando ele é muito amoroso é porque depois ele vem descer a lenha. Ele diz, irmãos, mas olha o que ele diz da sequência, não lhes pude falar como a espirituais, mas a como carnais. É possível que Paulo use o passado aqui para indicar a sua primeira visita aos Coríntios, como revelado em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Naquela ocasião, muitos deles eram gentios, que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Por isso, quando Paulo esteve com eles, os abordou com o simples Evangelho da cruz. O que, como igreja de Cristo naquela cidade, eles aceitaram com fé, logo que foram convertidos. Mas agora Paulo afirma que esses mesmos convertidos estão se comportando de forma diferente. Aqui o ponto para você entender é que Paulo antes ele estava tratando da natureza dos irmãos em Corinto e agora do Evangelho, e agora ele está tratando do comportamento dos irmãos em Corinto. O comportamento deles era como de carnais e não como espirituais. Lembrem aqui, é muito importante o contexto para compreender, que não há dúvida nenhuma que os destinatários a quem Paulo escreve são crentes, porque ele disse isso lá no capítulo 1. Olha para quem Paulo, volta lá, a gente considerou longamente aqui esse verso, volta ao verso 2 do capítulo 1, olha para quem Paulo destinou a sua carta. Todos os destinatários de Paulo, ele descreveu nesse verso 2. Olha só, a igreja de Deus que está em Corinto. Quem é a igreja de Deus que está em Corinto? Os santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Juntamente, ou seja, a igreja local de Corinto é a igreja de Deus, santificados em Cristo, foram chamados para a santidade, como é o tema da nossa série de exposição, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Então não há dúvida nenhuma que Paulo se dirige a crente. Só que agora Paulo chama esses de carnais. Será que ele está dizendo que esses crentes, existe a figura do crente carnal, uma categoria diferente, ou mesmo que eles são descrentes, homens não espirituais? É claro que não. Seria uma contradição com todo o ensino. Mas a sequência do texto vai deixar bem claro do que Paulo está falando. Olha como Paulo chama eles, esses crentes carnais. Ele diz que eles se comportavam como crianças em Cristo. Ou seja, mesmo estando em Cristo, eles ainda eram muito imaturos, se comportando como crianças. Aqui é importante esclarecer porque Paulo chama seus destinatários de crianças. Note, nós vimos aqui que no verso 6 do capítulo 2, Paulo chamou eles de amadurecidos. É por isso que eu digo que o apóstolo Paulo ele é um pouco tenso, porque ele é muito inteligente, então ele usa as palavras de forma extraordinária e a gente precisa se esforçar para compreender o que o apóstolo Paulo está falando. Se a gente lê desatento, a gente vai dizer, não, Paulo, não está estranho, Paulo. Lá em cima eles eram amadurecidos e aqui embaixo eles são como crianças. Se você esteve aqui, quando eu considerei o verso 6, e você lembra, você não tem dúvida do que está acontecendo aqui. Mas a verdade é que no verso 6, Paulo está apontando uma maturidade mínima. Ou seja, é aquela maturidade que o Espírito Santo concede à pessoa que a torna capaz de crer no Evangelho. É isso que Paulo chama de amadurecidos no verso 2. É o mínimo, é o que torna a pessoa crente. Se você é crente, pode ser o mais imaturo
em sentido de santidade, mas você tem pelo menos um mínimo, porque você creu no Evangelho de Cristo Jesus. A quem Paulo chama de crianças agora é que, dentre esses que creram, existem níveis de comportamentos diferentes, de santidade. Nós devemos, como cristãos, avançar em santidade. Isso mostra claramente que Paulo não está mais tratando da realidade espiritual em relação ao Evangelho dos Coríntios, mas da sua conduta prática, da forma de viver daquela igreja. Gordon Fee, que talvez seja das maiores autoridades no mundo sobre Coríntios, ele diz o seguinte, ilustra bem essa realidade. Uma pessoa não pode ser cristã e não ter o Espírito. Então, todo cristão, aqui é o que estou acrescentando, é espiritual. Por outro lado, os coríntios estão envolvidos com comportamentos não cristãos. Nesse sentido comportamental, eles são não espirituais. Na tradução que a gente leu, carnais. Não porque não têm o Espírito, mas porque estão pensando e vivendo exatamente como aqueles que não têm. Eu vou repetir porque isso aqui está muito claro se você ouvir com atenção. Uma pessoa não pode ser cristã e não ter o Espírito. Por outro lado, os coríntios estão envolvidos com comportamentos não cristãos. Nesse sentido, eles são não espirituais ou carnais, não porque não têm o Espírito, ou não porque não são crentes, mas porque estão pensando e vivendo exatamente como aqueles que não têm, ou porque eles estavam pensando e vivendo como os descrentes. A crítica do apóstolo Paulo aqui é pelo fracasso da igreja de Corinto em aprender do real sentido do Evangelho, que foi ensinado por ele mesmo, pelo apóstolo Paulo, e de avançar, de amadurecer como cristão com base no entendimento, na compreensão do Evangelho. Assim, por causa da inanição, ou seja, da fraqueza espiritual e falta de progresso, falta de avanço na igreja de Corinto, Paulo teve que fazer o quê? Ele diz na sequência do texto: eu tive de dar-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Ou seja, note que Paulo está abraçando um grande período de tempo. Quando ele diz, eu dei-lhes leite e não alimento sólido, porque não estavam em condições de recebê-lo, ele está se referindo à primeira visita dele, quando ele pregou o Evangelho. Mas de quando ele fundou a igreja em Corinto, até agora, quando ele está escrevendo esta carta, ele diz que, de fato, vocês ainda não estão em condições. Assim, mesmo aqui muito mais do que ele chamar de irmãos, aqui você enxerga o caráter amoroso e gentil do apóstolo Paulo. Porque Paulo está aqui, essa última sentença que eu li, que ele deu leite e não alimento sólido para a igreja de Corinto, ele está agindo como um pai que quer que seu filho cresça e a criança tem dificuldade em se alimentar, e o apóstolo Paulo, mesmo assim, fica dando, nem que seja o alimento mais rudimentar, mais infantil possível para que a igreja cresça. Você vê no apóstolo Paulo aqui um exemplo de um pai que se dedica a lutar e se adaptar para que a igreja, o filho dele, na ilustração do pai, seja alimentado, ainda que não da maneira ideal. Aqui Paulo, nesta sentença do alimento, ele faz a mesma referência que é feita no livro de Hebreus. Só que o autor de Hebreus desenvolve mais o significado, e é importante a gente ler lá em Hebreus, abra a sua Bíblia lá em Hebreus,
capítulo 5, verso 12 a 14, para que a gente possa compreender na totalidade o que Paulo está dizendo. O que é esse leite e não alimento sólido? Por que leite? O que Paulo quer dizer com leite? E o que Paulo quer dizer com alimento sólido? O autor de Hebreus, ele esclarece isso majestosamente. Olha como os dois escrevem na mesma direção, Paulo e o autor de Hebreus. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 12. Olha o que ele diz. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Como é que o autor de Hebreus chama esses princípios elementares da palavra de Deus? Da mesma forma que Paulo, como leite. Ele diz, estão precisando de leite e não alimento sólido. O que Paulo está dizendo lá para a igreja de Corinto, e que o autor de Hebreus está dizendo aqui na carta, é que aqueles a quem eles estão se dirigindo já deveriam ser aptos a receber um conteúdo mais, como o pastor Raik gosta de falar, carne da palavra do Senhor, e não ficar tomando leite, não ficar tomando papinha de neném. Já devia começar a ter a capacidade de aprender um pouco mais, essa palavra é muito difícil, perscrutar os planos do Senhor. Ele diz, o autor de Hebreus continua no verso 13, quem se alimenta de leite ainda é criança. Olha como existe uma relação, quase que um paralelismo entre o que Paulo fala lá em Corinto e o que o autor de Hebreus fala aqui. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, olha aqui, olha a consequência do amadurecimento, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a igreja de Corinto vivia e deixava-se avançar aquele mundanismo todo, porque eles não tinham essa habilidade aqui de conhecer mais da palavra, avançar mais na maturidade cristã e, consequentemente, discernir o que era bem do que era mal. É por isso que era uma igreja fraca. Eu vou fazer um parênteses que não estava aqui, mas eu me lembrei agora e eu vou fazer. É por isso, meus queridos e minhas queridas irmãs, que nós vemos casos constantemente. Se você for pesquisar, você vai ficar maluco, de igrejas que vão declinando moralmente, declinando em todas as condições, a favor de aborto, a favor de casamento homossexual, igrejas que defendem que a Bíblia não é a palavra do Senhor, e todo tipo que você pode ter relação sexual antes do casamento, jovens aí, que você pode casar com descrente, vão ensinando todo esse bando de tolice, vai deixando essas coisas entremear e entrar na igreja, inclusive em púlpitos isso é dito, e como a razão pela qual isso acontece é porque se são cristãos, são imaturos, bebem apenas leite, não conhecem a palavra do Senhor, não têm interesse em conhecer a palavra do Senhor, e por isso recebem qualquer coisa sem ter discernimento do que é bem ou do que é mal. Em termos espirituais, alimento sólido consiste em doutrina cristã avançada. E avançada, não estou falando de você ser teólogo, fazer seminário. Não, é você se dedicar, procurar bons livros, ler a palavra constantemente. Quem pode, uma ótima dica, são Bíblias comentadas, claro, boas Bíblias de estudo, e você vai ir revelando. Você tem que ter um interesse em querer. O interesse em querer avançar. Até me perdi. Como consequência desta verdade, então destas verdades, da falta de aptidão para discernir o bem e o mal, Paulo chama aqueles de carnais, crianças em Cristo Jesus. Essa falta de discernimento e, consequente, o comportamento que acompanha a falta de discernimento faz com que Paulo tenha ainda que dar leitinho
para a igreja de Corinto. E aqui há umas lições para mim e para você. Primeiro, o crente precisa crescer, precisa avançar, precisa amadurecer. Olhe para trás, reflita quanto à sua vida. O quanto você compreende hoje dos ensinos da palavra de Deus e o quanto você compreendia antes. Meus queridos irmãos, se eu ficasse estagnado na compreensão da escritura bíblica que eu tinha há uns 10 anos atrás, eu acho que a minha situação era terrível. Eu não sei o que eu já tinha, como o meu comportamento tinha revelado todas essas coisas. Eu era um ignorante total. Já era membro dessa igreja, frequentava aqui a igreja, participava de algumas coisas aqui da igreja, mas eu era um total ignorante. Foi preciso eu buscar, ir atrás, ler, estudar, o Senhor me ajudar, claro, todo o entendimento, tudo que nós temos vem do Senhor, e eu pude amadurecer. Tenho muito ainda por fazer, mas para que eu era 10 anos atrás, já avancei muito. E eu pergunto a você, tem muito, eu conheço grande parte dos que estão aqui, e vem sábado, e vem domingo, outros vem quarta também, e participa de meta, e lê o livro tal, e lê o autor tal, e lê você, tudo isso é bom, mas você olha para trás, você enxerga o reflexo disso tudo no seu amadurecimento. Você é uma pessoa, por causa disso que passou, mais manso, é uma pessoa mais amigável, mais amoroso no trato, mais humilde, menos pecador. Deve ser consequência do avançar. Como Paulo sabia que a igreja de Corinto não estava avançando? Porque o comportamento dele já revelava. Um outro ponto importante aqui é notar a preocupação pastoral do apóstolo Paulo. Talvez você não saiba, mas eu vou dizer uma coisa que é muito importante. Vocês sabiam que uma das maiores fontes de tristeza para um pastor é quando ele prega, e aí quando ele vai olhar no comportamento das ovelhas, ele vê que é o oposto total. Porque eu não sei se você... Tem gente que faz diferente, mas eu posso falar pelos pastores aqui dessa igreja. Eu não sei se você tem alguma noção de quanto trabalho dá a produzir um sermão. E tem um custo material e tem um custo espiritual. O custo material do sermão é horas de estudo, horas de leitura, horas escrevendo, horas pensando, horas refletindo, horas amadurecendo o assunto e ainda tem aqui de apresentar o sermão. Então, se você for colocar aí, vamos dizer, uma média de 6 a 10 horas. Sendo que você não faz 10 horas seguidas. Seria ótimo se um dia você sentasse na frente do computador, ficasse 10 horas escrevendo e saísse ali o sermão. Geralmente não é assim. Você faz um pouco um dia, aí você tem outras atividades, aí no outro dia você faz mais um pouquinho. Esse é o custo material. O custo espiritual é muito maior. Você tem que orar, Senhor, me ajuda a falar. Senhor, me dá a tua palavra. Senhor, o que eu preciso escrever? Senhor, me orienta, Pai. Essas ilustrações aqui que eu faço aqui, às vezes eu digo, não, Senhor, não sei mais, não tem mais, acabou, não tem mais ilustração. Mas eu oro ao Senhor, penso, e o Senhor traz, abençoa. Então, diante de todo esse trabalho, isso é só uma parte do trabalho, e o padrão máximo aqui não sou eu, é o apóstolo Paulo. Diante de todo o trabalho, o apóstolo Paulo queria que as suas ovelhas da igreja de Corinto, a quem Paulo ficou, se eu não me engano, lá 18 meses em Corinto, pregando, ensinando, o apóstolo Paulo queria que eles amadurecessem e avançassem na fé. E ele, com certeza, entristecido porque não via isso. Então, se você tem um amor pela sua igreja, se tem um amor, um carinho pelos seus pastores da sua igreja, se esforce.
repito, eu só falo pelos pastores aqui dessa igreja, nós não somos perfeitos, mas nós estamos tentando. Toda vez que a gente vê um texto, que tem que pregar um texto, e aqui é pregação expositiva, sequencial, que a gente está errando ali naquela área, a gente, eu preciso melhorar nisso aqui, essa pregação falou comigo, e é uma luta daqui, e a gente, é assim que a igreja de Cristo, a gente luta daqui, vocês lutam daí, e a gente vai amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Por outro lado, se essa é a maior tristeza, uma das maiores alegrias do pastor é quando ele vê na igreja que o povo, as ovelhas que o Senhor lhes deu, estão avançando, estudando, buscam saber da palavra do Senhor. Eu sou muito feliz, eu já repeti várias vezes, eu sou muito feliz pela juventude dessa igreja. Porque tem defeitos, eu tenho um monte, uma porção, e muitos têm muitos defeitos, mas existe uma grande porção de jovens e adolescentes que de fato se dedicam a conhecer o Senhor, de fato, mesmo com erros e defeitos, querem ser mais santos, buscam aprender, amadurecer. Eu vejo no comportamento frutos do Espírito na vida deles, e isso muito me alegra. Essa é a alegria do pastor. É como um pai para com o filho. A minha filha, há uma semana e pouco, talvez uma semana, um pouco mais, talvez, aprendeu a andar. É maravilhoso. Quando dá os primeiros passos, parece bêbado. Vai para um lado, vai para o outro e tal. Mas aí ela já vai melhorando. Cada dia ela já anda um pouquinho melhor. Agora ela já quer correr, porque ela já sabe andar muito. E ela quer correr, mas cada um passinho que ela dá enche o coração de alegria. É a mesma coisa. Essa era a intenção do apóstolo Paulo. Se for preciso, meus queridos e amados irmãos, sei que posso falar aqui pelo pastor Raik, pelo pastor Paulo, pelo pastor Milton, que nos dá a presença da visita hoje. Se for preciso, nós continuaremos a dar leite a vocês. Mas nosso desejo profundo é o mesmo do apóstolo Pedro. Ele diz lá em 2 Pedro, em capítulo 3, verso 18, portanto, amados, sabei disso. E quando ele fala sabendo disso, portanto, amado, sabendo disso, ele está se referindo aos escritos de Paulo, tá? Então vamos lá. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Aí olha aí lá, esse é o nosso desejo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, exclusivamente a Ele, seja a glória, agora e para sempre. Amém. O segundo ponto é a causa da imaturidade. Agora, Paulo vai revelar a razão pela qual não havia diferença perceptível entre os crentes da igreja de Corinto e os descrentes ao redor. Qual é a razão? Está aí no texto. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Por essa razão, Paulo os repreende com severidade, porque os coríntios estavam cheios de ciúmes e contendas, conforme havia sido relatado ao apóstolo Paulo. Lembrem que Paulo está escrevendo uma carta com base no que foi relatado a ele. Vá lá para 1 Coríntios capítulo 1, versos 11 e 12. 1 Coríntios capítulo 1, versos 11 e 12. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Logo, sabemos que os coríntios discutiam entre si, eram destituídos de amor, muitos uns pelos outros, e se dividiam em partidos e se comportavam, consequentemente, como pessoas não espirituais ou não convertidas. Por isso, Paulo faz uma pergunta retórica à igreja de Corinto, cuja resposta é claro que é sim. Está lá no nosso texto. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? O fato de os coríntios estarem alimentando divisões na igreja era a prova irrefutável de que eles não estavam adotando uma prática
compatível com a fé que eles professavam. Lembrem que Paulo havia acabado de ensinar, ao contexto próximo, Paulo havia acabado de ensinar a louca realidade do Evangelho da cruz e a desprezível condição dos coríntios antes da salvação, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versos 18 a 31. Como conclusão desse ensinamento, Paulo esperava que a igreja chegasse à mesma conclusão que ele chegou. Qual é a conclusão que o apóstolo Paulo chegou? Está lá em 1 Coríntios 1, 31. Para que, como está escrito, aqui é a conclusão: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Era essa a conclusão da igreja de Corinto? Não. Olha qual era a conclusão da igreja de Corinto: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Com isso, a igreja de Corinto estava fazendo tudo menos o que o apóstolo Paulo estava ensinando. Eles estavam se gloriando nos homens, no mundo, em detrimento de se gloriar no Pai Celestial. É por isso que o final da pergunta retórica, a resposta é um grandioso sim. Ele falou: vocês não estão sendo, eu estou parafraseando, vocês não estão agindo como mundanos? A resposta é sim, eles estavam agindo como mundanos. Aqui há umas lições para mim e para você. A primeira, e talvez a principal, é a forma como nos relacionamos com os nossos irmãos reflete a nossa maturidade cristã. Vou repetir. A forma como nos relacionamos com os nossos irmãos reflete a nossa maturidade cristã. Vamos pensar um pouco sobre essa afirmação. O que é amadurecimento cristão? Todo mundo sabe, mas como vocês não vão falar o que eu vou falar, eu vou explicar logo. Amadurecimento cristão ocorre na medida em que você é mais parecido com quem? Com Jesus. Isso é o amadurecimento cristão. Não é você ficar mais inteligente, não é você aprender a falar inglês, não é você aprender a tocar muitos instrumentos, não é você aprender a fazer um monte de coisa, toda a teologia do mundo, tudo, alguma dessas coisas que eu falei, se não todas, são boas, positivas e etc. Mas amadurecimento cristão é quando você avança para ficar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Afinal, Ele não é o varão perfeito que nós devemos alcançar selos. Afinal, nós não somos cristãos, pequenos cristos, que devem avançar e se tornar cada vez mais parecido com seu mestre, já que somos discípulos. Pois então, amadurecimento cristão é ser mais parecido com Cristo. Certo? Ninguém tem dúvida disso. E como foi Cristo? Cristo é o padrão absoluto do reconciliador. Cristo morreu na cruz para reconciliar um povo, pessoas a quem Deus separou com o próprio Deus. Mostra o caráter de Cristo. Se entregou como um reconciliador. E não só, Ele se entregou para unir a igreja. Paulo vai dizer lá que em Cristo o muro da separação que havia entre o judeu e o gentil foi derrubado. E foi feita união entre todos. Agora, pela fé, todos são unidos em um só corpo, em Cristo Jesus. Esse caráter reconciliador, esse caráter de comunhão, de fomentar, de ser o principal fundamento da comunhão de Cristo Jesus, deve refletir na nossa maturidade. Se eu quero ser igual a Cristo, eu sou um instrumento de união, nunca de separação. É por isso que a igreja de Corinto era criança em Cristo. Porque, eles eram cristãos, mas o comportamento era terrível. Porque estava muito, muito longe do padrão do adulto cristão, aquele que está amadurecendo e avançando. Com isso, consequência disso, crentes divisionistas, fofoqueiros, maldizentes, que são instrumentos de separação da igreja, que não abraçam, não estão à disposição de ajudar o irmão, de apoiar o irmão, de ter comunhão com o irmão. Só a presença do irmão incomoda. Crentes que vivem com esse, que se são crentes, revelam um caráter mundano.
E se estiverem conformados com esse comportamento, que é mais grave ainda, pode revelar morte espiritual. Se você não tem alegria em ter comunhão na igreja do Senhor Jesus, você pode estar morto espiritualmente. Vou repetir que isso aqui é muito grave. Se você não tem alegria na comunhão na igreja de Cristo Jesus, você pode estar morto espiritualmente. Então, se é o seu caso, se esforce, faça a sua parte, amadureça, busque no Senhor maturidade para querer ser cada vez mais parecido com Jesus e logo fomentar a união, a amizade na igreja. Eu li um livro recentemente do pastor Tiago Abdala, muitos aqui devem ter lido, Amizade, e lá ele diz uma coisa interessante. Ele fala que amigos são o amigo, diferente do relacionamento, existe o relacionamento entre homem e mulher, né? O único bíblico e aceitável, em que o homem tem um interesse, o jovem tem um interesse na moça, quer namorar para casar. E nesses relacionamentos existe o seguinte interesse: o jovem é interessado na moça, e a moça é interessada no jovem. Esse relacionamento é diferente da amizade, porque a amizade, um não é interessado no outro, e o outro não é interessado no um, mas os dois são interessados pela mesma coisa. E é por isso que nós, como igreja, temos que incentivar, viver, buscar ter esse tipo de relacionamento, porque todos nós, sendo crentes, temos um objetivo comum: a glória de Deus. Quem gloriar-se, glorie-se no Senhor. Então, quando nós temos comunhão, nos alegramos em estar juntos uns com os outros, nós estamos nos alegrando no Senhor e buscando cada vez mais, andando cada vez mais juntos na mesma direção. Com esse objetivo comum, vamos ativamente investir em comunhão, participação dos metas, sendo simpáticos, amorosos, cuidadosos, prestativos, não se fechando em grupos, sendo misericordiosos com todos. Lembrem de Jesus, o padrão máximo de misericórdia. Pai, sendo crucificado lá, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso dever. Por fim, minha oração é que o Senhor Jesus nos ajude a amadurecer e que a cada dia nós possamos colocar em nosso coração o verdadeiro motivo pelo qual fomos criados, qual seja a glória de Deus e não de homens, e que possamos refletir essa glória constantemente em verdadeira comunhão neste corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém.